Bem, nós vamos falar nesta hora quem é o 666, a besta do Apocalipse 13, versículo 18, e vamos ver que 666 ampliou, avançou mais um pouco ainda. Aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, está escrito: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. Depois do sétimo anjo, o profeta William Marion Branham, todo mundo agora sabe que Vicaris Dei Filii Dei, que está registrado, escrito no trono do Papa, representa esses 666. Então nós temos aqui essas letras, né, que representam algarismos. Vicari Dei, Vicarivis Filii Dei, que quer dizer vigário em lugar do Filho de Deus. Isso é um nome blasfemo e representa os 666. Mas os branhamistas, que são aqueles que seguem a mensagem de William Marion Branham e rejeitaram o clamor da meia-noite, que é o profeta que Deus enviou para nós nesta hora, e está vivo lá na Costa do Marfim, Cacô Filipe. Branhamistas são como os católicos. Católicos rejeitaram a reforma protestante que Deus enviou através de Lutero. E os branhamistas, seguidores de William Branham, agora rejeitam o clamor da meia-noite. Mas a revelação continua avançando. Veja bem agora, quem são os 666 hoje? Aqui, na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 18, está escrito: criancinhas, é a última hora. E como vocês têm ouvido que o anticristo vem, mesmo agora tem vindo muitos anticristos. Então o profeta Cacô Filipe, ele diz aqui quem é o 66 hoje. Dux Clarivis, cabeça do clero, chefe do clero. Esses pastores presidentes, esses reverendos, esses grandes pregadores, esses apóstolos, missionários, esses que se intitulam bispos, esses pastores, agora eles são 666. Eles são 666. Todo reverendo que tem uma plataforma muito grande e uma poltrona acolchoada, bem almofadada, ele é o 666, ele é esse Dux Clarivis. E os membros lá embaixo, sentados lá na sala do auditório de suas igrejas, são os clérigos, os membros, os escravos. Então, 666 não é só o Papa de Roma. Agora é todo pastor protestante, todo pastor evangélico, pentecostal e todo pastor branhamistas. Eles agora representam os 666. À meia-noite, o profeta Cacô Filipe diz assim, que os pastores têm que sentar lá nos bancos, no auditório, junto com os membros. Porque estão esses clarividuxes, esses cabeças de igreja protestante, evangélica e branhamita, assentados em jumentos, como Jesus Cristo andava em jumentos? Mas não, esses 66 hoje, esses anticristos, estão em seus carrões, em seus aviões, em suas mansões, em suas casas de campo, fazendas. E o povo é aqueles que tornam esses homens ricos, dão poder a esses homens através dos seus dízimos, ofertas. Inclusive, na época da política, eles também obrigam os membros, os escravos a votarem em quem eles querem que votem. Portanto, eles são 666. Agora vamos ver aqui
no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e grandes sinais e prodígios, de modo a seduzir, se possível, até os escolhidos. É o que esses meia-meia estão fazendo hoje. Eles são falsos cristos, eles são falsos profetas, esses bispos, esses apóstolos, esses que se intitulam missionários, esses que intitulam-se grandes pregadores e pastores, eles estão fazendo milagres, sinais, mas são para seduzir. São para seduzir. Vamos ver aqui o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos falar de algo muito importante. Paulo diz aqui: de acordo com a operação de Satanás em todo tipo de milagres e sinais e prodígios de mentira e em toda sedução. Paulo está dizendo aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o Senhor Jesus Cristo não iria voltar sem que primeiro viesse a apostasia, a rebelião. E essa rebelião chegou, se está marcando o fim dos tempos. Então, o profeta Cacô Filipe, lá da África, diz que todos os demônios que estavam no candomblé, na umbanda, na quimbanda, no vodú, nas máscaras, nos depri, nos riachos, rios, bosques, montanhas, florestas que se dizem sagradas, esses demônios saíram dos seus lugares e invadiram os templos das igrejas. Estão usando esses duxiclarives, esses meia-meia hoje. Estão usando esses pastores protestantes, metodista, batista, presbiteriano, cristão evangélico, estão usando esses pastores evangélicos de igrejas de células, de igrejas pentecostais, de igrejas neopentecostais, esses duxis clarives, esses meia agora estão produzindo sinais. E veja que a Bíblia diz isso, que a operação de Satanás nos últimos dias seria com todo tipo de milagres. Paulo chega a dizer em 2 Timóteo que Janes e Jambres, os magos do faraó que resistiram a Moisés, reapareceriam nos últimos dias. São capazes de fazer madeira seca virar ser vivo, como os dois magos do faraó fizeram pedaço de madeira seca virar serpente. Eles fazem aparecer dente de ouro, todo tipo de fenômeno e sensação para que os protestantes, os evangélicos sejam seduzidos, enganados. A operação de Satanás com todo tipo de milagres e sinais e prodígios de mentira. E em toda sedução, para que aqueles que perecem, porque eles não tinham recebido o amor da verdade para serem salvos, e por esta razão Deus manda-lhes uma operação de erro, para que acreditem na mentira e para que sejam condenados. Então esses são os falsos cristos, os falsos profetas de Mateus 24, 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e que farão grandes sinais e prodígios, de modo a seduzir, se possível, até os escolhidos. E Paulo fala aqui que nos últimos dias a operação de Satanás seria com todo tipo de milagres e sinais e prodígios de mentira e em toda sedução. Interessante que Paulo diz aqui, e por esta razão Deus manda-lhe uma operação de erro para que acredite na mentira e para que sejam condenados. Isso faz lembrar do que está registrado aqui em 1 Reis, capítulo 22, melhor dizendo, versículo 19 ao 12, quando Deus fez uma reunião no céu. E veja o que diz a Bíblia. E eu vi Jeová sentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava ao seu lado. Isso é o profeta Micaías dizendo. Lá no tempo, quando Acabe e Josafá estavam fazendo uma aliança para ir contra os sírios. Mas Acabe estava amaldiçoado, porque o profeta Elias, sob o assídio do Senhor,
disse que os cães iriam lamber o sangue do rei Acabe. E Micaías está contando a visão que ele viu. E ele disse assim, no seu lado direito, no seu lado esquerdo, e Jeová disse, ele viu Deus lá no céu fazendo uma reunião. E Deus perguntou, quem poderá seduzir Acabe para que ele possa ir e cair em Ramote de Gileade? E um disse após essa maneira, e o outro disse após aquela maneira, e aí veio um espírito, e ficou diante de Jeová, e disse, eu seduzir-lhe-ei. E Jeová disse-lhe, por meio de quê? E ele disse, eu irei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E ele disse, você poderá seduzir-lhe e também ter êxito. Ou seja, o próprio Deus disse que esse espírito de mentira iria seduzir e ter êxito. Vai e faz assim. E agora eis que Jeová tem colocado um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Então Zedequias, o filho de Xeanã, aproximou-se e esbofeteou Micaías no rosto e disse, onde saiu o espírito de Jeová de mim para falar contigo? Ou seja, essa mesma situação que as igrejas estão vivendo hoje, viveram ali nos dias da aliança de Acabe com Josafá. Esse mundanismo, igreja casada com Estado, igreja casada com política, igreja casada com o mundo, mulheres de unha pintada, batom na boca, cabelo cortado, calça comprida, mulheres que menstruam 7 dias no mês em cima de plataformas, dando uma de pregadoras, quando Deus diz que elas devem ficar caladas na igreja, mas aqui está a Escritura se cumprindo. É por esta razão que Deus manda-lhes uma operação de erro, para que acredite na mentira e para que sejam condenados. Ou seja, o mundo protestante hoje, o mundo evangélico e o mundo branamita, os seguidores de William Branham que rejeitaram o clamor da meia-noite, nasceram para ser seduzidos. Agora vamos para a última escritura. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 ao 16 diz: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, que o caminho dos reis do Oriente possa ser preparado, e vi sair da boca do dragão, que é Roma. Roma é o dragão. Da boca da besta, a besta hoje é a igreja católica, protestante, evangélica e branamista, esse império branamista. Aqueles que seguem a mensagem de William Branham e rejeitaram o clamor da meia-noite, o profeta africano que Deus mandou nessa última hora. Vi sair da boca do dragão, da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A rã é o sapo. O sapo tem os olhos na cabeça, só olha para trás. Nunca vê o que Deus está fazendo hoje, só vê o que Deus fez há 40 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. São sapos, olham para trás. Vi sair esses 3 espíritos semelhantes a rã, porque eles são espíritos de demônios, fazendo milagres. O que está acontecendo hoje no meio branamita, no meio evangélico, no meio protestante? Milagres. Pregadores milagreiros. Mas quem está fazendo esses milagres são esses 3 espíritos de rãs, fazendo eles olharem para trás. Esses milagres não são genuínos. Vêm fazendo milagres e vão aos reis de toda a terra habitada para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quem são esses reis? Esses reis são esses aqui. São os clarividutes. Todo pastor evangélico, protestante, branamita, agora é um 666. São reis. São esses reis de Apocalipse, capítulo 19, que esse cavaleiro, montado nesse cavalo branco, qual é o profeta africano, vem combater nesta hora, vem desvendar essa sedução, vem desvendar essa sedução, esse engano. Para o dia da batalha do Deus Todo-Poderoso. Isso é o Armagedon. Armagedon é aqui na terra.
Primeiro Armagedon foi no céu, quando Miguel deu um chute em Lúcifer, deu um chute no dragão, na antiga serpente, e Satanás caiu do céu com seus anjos. Depois Deus enviou o profeta Moisés lá no Egito, e ali houve um outro Armagedon, quando Moisés derrubou os altares dos deuses do Egito. Mas esses deuses do Egito, qual era Osíris, e aqueles monte de deuses lá, e eram os mesmos anjos caídos do céu, os deuses do Egito. Também se tornaram aqueles deuses lá em Canaã, Dagon, Adrameleque, Sucote, Beneton. Depois esses demônios, que eram aqueles deuses lá no templo de Israel em Canaã, se tornaram em altares fariseus, saduceus, essênios, escribas, nos dias de Jesus, e agora são esses altares de igrejas evangélicas, protestantes e branamistas que vêm ao Armagedon. Que Deus possa abrir os seus olhos do entendimento nesta hora, para você entender isto. Amém.